Refrão de hoje conversa com uma das bandas mais importantes da cena independente brasileira. Estão aqui os baianos do Maglore. Todo mundo é baiano agora na banda ou a mudança de formação trouxe gente que não é da Bahia? Ele é mineiro. Então, por favor, se apresentem. Cada um, o que é que cada um faz na banda? Sou Lucas Oliveira, toco baixo. Sou Lelo Brandão, toco guitarra e teclado. Sou Thiago Oliveira, voz e guitarra. Sou Felipe Dieda, toco bateria. Essa mudança foi agora para esse disco, né? Porque você já tocava na banda antes, né? Toquei no segundo disco, até o segundo disco. Saí no terceiro, né, no 3, e voltei agora em Todas as Bandeiras. Vocês declararam em entrevistas recentes que vocês estavam saindo de uma fase Beatles 66 para Rolling Stones 1980. Como é que é isso? É porque eu acho que as referências acabaram mudando também. A gente tinha muita referência, até o 3, assim, o Vamos Pra Rua também, de música dos anos 60 mesmo, concepção estética que a gente gostava de fazer. E eu digo porque a banda ficou mais frenética, assim, o som da Maglore ficou um pouco mais, embora agitado, ficou, enfim, a estética ficou um pouco oitentista também. A gente começou a pirar em muita coisa que dos últimos 5, 7 anos pra cá também mudaram o nosso som, né? A coisa do Conan Mocassin, artistas novos, assim, que tem uma pegada meio anos 80, coisa que a gente gostava também. Então, com a mistura, a gente ficou uma coisa meio... As músicas um pouco mais dançantes, né? Que não eram tão a característica das músicas da Maglore, que eram mais melódicas mesmo. Sim, mas eu acho que, de qualquer maneira, o som sempre foi solar. Eu acho que o que mudou um pouquinho foi até na temática das letras, assim, porque eu me lembro do primeiro álbum, né? Eu conheço todos. Do primeiro álbum para esse mais recente, assim, você nota uma certa, não diria aspereza, mas acho que a coisa ficou um pouquinho mais dura, assim, para tratar de temas que não eram muito comuns, assim, né? Mais adulto, né? Todo mundo cresce, né? Enfim, o tempo passa. Eu acho que sim, muita coisa mudou nessa coisa da letra, a forma de escrever canção. A gente é uma banda muito inquieta também, a gente está sempre inventando ou buscando formas novas de fazer nosso trabalho, né? A gente se sente muito mal quando a gente sente que a gente está repetindo alguma coisa, então a gente foge das repetições. E para um outro caminho de letra também foi importante. O Todas as Bandeiras ele é um disco que tem também uma mudança do próprio formato das músicas, né? Elas não estão tão encaixotadas no formato verso-refrão, quanto no 3, que é um disco de pílulas, né? É um disco de 30 minutos, 11 músicas, né? O Vamos Pra Rua era um disco muito denso, que a gente também experimentou mais. É como se Todas as Bandeiras e o Vamos Pra Rua fossem mais linkados nesse sentido, né? E o Veróis e o 3 fossem mais pilulares, assim, não sei se posso inventar essa palavra. O Todas as Bandeiras ele já experimenta mais as canções, tem canção que não tem refrão, que é uma coisa só, como Hoje Eu Vou Sair, a música ela vai embora sozinha. Tem um experimentalismo assim, de jam, de ter gravado coisas que a gente inventou meio que na hora da gravação também, de ter deixado um disco um pouco mais aberto. O formato novo da banda e a cabeça da gente enquanto grupo estava mais pronto, estava mais decidido a fazer essa coisa um pouco mais solta, né, no Todas as Bandeiras. Vocês já acharam algum herói para confiar, não? Não, eu não sou herói, mas eu confio em mim. Que essa é uma provocação muito interessante, assim, né, que na letra de Todas as Bandeiras. É dos tempos, né, de hoje em dia, né, as pessoas... a gente vive uma época onde as pessoas buscam demais heróis em todos os lugares, né? E no caso, as pessoas são humanas, né? Elas vão falhar. E toda vez que a gente morre assim renasce, a gente renasce e sempre renasce. E eles não vão impedir que aconteça. Colocar a cabeça do rei na bandeja do peão. Eu vou. Qual o papel dos produtores nesse último álbum? Queria saber como é que foi a relação, porque já tinha um trabalho anterior também. Como é que foi? O Léo Marques, né? Ele é um cara que sempre acompanhou a Maglore desde o Vamos Pra Rua, do segundo disco. Ele não produziu o Vamos Pra Rua, mas ele estava do lado de fora sempre dando toques, enfim. Como ele mesmo diz, ele aplicou a gente muito som que a gente hoje
considera, sei lá, pilares da banda, né? Como o Dr. Dog, que é uma banda que a gente é fanzaço, assim. Acho que nesse disco o Léo se soltou mais, né? E Rafael. O 3 foi o primeiro disco em que o Léo Marques, né, ele teve essa participação com a gente como produtor, né? E por mais que ele seja um amigo da gente já de longa data, existe uma relação com ele, acho que ele teve um papel ali, mas de lá pra cá a amizade da gente ficou muito mais sólida também, né? Ele faz show com a gente, né? Ele viaja com a gente, faz turnê às vezes, faz uma coisa ou outra, né? Eu acho que essa aproximação também, essa proximidade que a gente tem com ele permitiu que ele chegasse nesse disco e soltasse mais a mão, assim, né? Pra poder interferir e dizer. E eu acho que ele também criou do 3 pra cá uma relação de mais confiança com o Rafael, né? Nem sempre Rafael Ramos, né? nem sempre é simples ter dois produtores trabalhando num disco, assim. É muito difícil ter duas figuras produzindo. Nesse disco, a relação deles dois foi uma relação muito mais tranquila, digamos assim. No 3, porque no 3... Queria complementar, assim, sabe? Como se complementar. Léo é um cara muito tímido, né? Ele é muito dentro do universo dele. E Rafael é um cara, no bom sentido, bastante expansivo. Rafael é um cara que, desde o 3, ensinou pra banda como produzir um disco, né? A gente aprendeu muito com o Rafael, assim. Teve momentos que Rafael dizia, ó, o caminho é esse aqui, e a gente dizia, não é. E passava um tempo, 2 dias, e a gente via que ele estava certo, né? E em alguns momentos a gente discordou, não, isso aqui é isso aqui. A banda também tem essa liberdade de se produzir também dentro do próprio disco, o legal da Maglory, e de ter a DEC como gravadora e Rafael produzindo essa liberdade também. E Léo é um cara muito tímido, então no Todas as Bandeiras ele se soltou mais, muito em função de que ele é produtor musical há pouco tempo, né? Ele não tem 10 anos de produção musical, né? Rafael tem 25 ou 20, então tem muito mais tempo. E além dele ser um excelente músico, né? Léozeira, né? Que eu chamo, tem uma parte do disco que eu até falo, Chora Léozeira. Léo é um guitarrista, eu acho que é um dos melhores que eu tive o prazer assim, de conhecer, de trabalhar. Foi ele que gravou as guitarras de 12 cordas do disco, enfim. É um cara que soma bastante, assim, mesmo não estando aqui. Nos Estados Unidos agora a gente fez com ele, né? Ele estava lá, fizemos 3 guitarras no palco. É engraçado, quando a gente saía do show, as pessoas vinham falar com a gente, vocês são cabeludos, barbudos, sendo 3 guitarras, mas não é rock and roll, né? A gente fala, não, é uma mistura. É uma coisa meio mistura. As pessoas esperam que seja um som pesado e não é, né? A gente falou bastante de Todas as Bandeiras. Acho que é preciso esmiuçar um pouco mais a discografia da banda. A gente deixa isso para o bloco seguinte? Tudo bem. Perfeito. É a primeira parada do refrão. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a banda Maglory. Não saia daí. Quando eu ficar ranzinza e não puder mais reverter, a idade que incomoda é um demo defeito pra vender. Vou andar no descompasso, dos 50 eu não passo, não vou ter mais sensatez. Vou dizer vai virar esporte, vamos desenhar a sorte, ganha mais e mais perder. E não vou falar de amor, e não vou guardar rancor O refrão está de volta hoje com a banda Maglory. A gente falava sobre a discografia da banda, que é jovem, mas já tem 4 discos aí. Queria falar desse processo de amadurecimento de um para outro. Vou começar pelo Veróis, que é um descasso que apresentou vocês, né, para o Brasil, né? Como é que foi esse disco? Ele é aquele chamado catadão das primeiras composições ou não? Ele foi pensado mesmo como um primeiro disco? Falem pra gente. Se teve uma coisa que não foi pensado na banda, foi isso, o primeiro disco. Nem a banda foi pensada, né? As coisas foram acontecendo. Começou basicamente comigo, né? Eu tinha muita música que eu tinha feito adolescente mesmo, com 15, 16 anos. E eu não sabia como gravar essas músicas, o tempo foi passando,
Eu tinha uma relação complicada onde meu pai não aceitava muito bem o meu lado músico, né? Então as coisas foram... Quando eu fui envelhecendo um pouquinho, eu consegui encontrar parceiros, encontrar músicos que aí me ajudaram a gravar um EP. Foi quando eu formei a Maglore. Tem um EP antes desses 4 discos chamado Cores do Vento, que na verdade traz 5 músicas que estão no Veróis, né? E são músicas... É como se fosse uma coletânea, sabe? O disco são vários anos da minha vida que eu fiz algumas músicas despretensiosamente e acabou que ali em 2009, quando a gente lançou esse EP, 2010, a coisa começou a funcionar bastante enquanto banda. Léo já estava na banda, né? Mas a banda era outra formação. E as pessoas começaram a ir nos shows em Salvador, eu saía distribuindo o CDR que eu gravava em casa, nas casas de show, pela cidade, conversando com produtores e tal, até que a gente sentiu a necessidade de gravar o disco, né? De reunir as músicas que a gente estava fazendo ali. O disco foi basicamente feito por mim e não pensado por mim, né? O produtor foi Jorge Solovera, que foi um cara que tomou a frente estética também, porque eu também não tinha noção do que eu queria enquanto som ali. Eu estava me descobrindo muito naquela época e era difícil pensar enquanto banda. A banda estava meio que no começo, a gente mal conseguia colar bumbo com baixo. Enfim, as dificuldades. A gente acabou gravando numa plaquinha de um canal. O Solovera fez um milagre na mixagem, assim. Ele tocou Placa de um canal? foi uma placa M-Audio solo. Isso foi daquele jeito? O cara é muito bom, né? O Jorge Solovera é um guitarrista de mão cheia. Ele tocou muita coisa também naquele disco, né? Mas Nery também, o baixista na época, gravou algumas coisas. Você chegou a gravar algumas guitarrinhas poucas ali. Foi um disco muito não pensado, assim. Para ele estava fazendo um trabalho comum de um garoto, enfim, ninguém acreditava em nada, eu também não acreditava, obviamente. Sabe como é que soou para mim aquele disco, Thiago? Quando eu ouvi pela primeira vez, assim, eu fiquei assustado, porque falei, nossa, isso aqui parece uma coletânea de sucesso. É a impressão que ele passa para mim, porque as músicas são muito distintas, assim, embora Solares, né? Sim. Tem essa coisa dançante, já estava ali, meio que na veia. Mas falei, gente, é um empilhamento de hits isso aqui. Para uma banda nova, isso me chamou muita atenção. Assim, São várias fases, né? Tem música ali que eu fiz com 15, 16 anos, né? E o disco saiu em 2001, quando eu tinha 22, 23. Então, demorou muito tempo, foi muito criticado esse disco, exatamente por essa falta de unidade entre as músicas. Bobagem. Mas ele também foi sendo gravado em momentos muito diferentes. A gravação começou em 2008, aí depois em 2009 a gente gravou um outro pedaço, em 2010 a gente gravou um outro pedaço, e aí em 2011 a gente lançou o disco, tentou juntar numa master, Solovera fez uma mágica naquele negócio ali. Enfim, é um disco que a gente também não se reconhece. Eu não me reconheço mais naquele disco. Não tocam nenhuma música daquele disco A gente hoje? toca algumas. Por exemplo, não pode faltar no show. Eu acho que Demodé, às vezes um clichê, a gente sempre dá uma lembrada. Assim. O público fica muito frustrado quando a gente não toca. A gente até entende, mas é porque a gente está no 4º disco, né? São quase 10 anos depois, é muito difícil se enxergar num disco onde você nem sabe o que você estava querendo fazer, né? Esteticamente é um disco que chega até a incomodar por um distanciamento muito claro do que a gente virou no 2º disco. Era sobre isso que eu ia falar, porque aí veio o 2º disco que é um susto. Que foi o que fez a gente perder público. É um susto, não é? Perdemos muito público com esse disco. Mãos no rosto firme ainda reside a expressão. Ontem simetria, cor tão linda, hoje não. O 2º disco foi o disco da transição, né? A banda já estava formada, a gente estava tocando bastante, assim. Brasil todo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo. E a gente morava em Salvador. Tínhamos feito turnê pra caramba, comido o pão que o diabo amassou. E aí, Léo teve a belíssima ideia de morar com a banda toda junto. Vamos todo mundo se mudar para São Paulo, né? E aí todo mundo foi. A clássica mudança para São Paulo de toda a banda independente em ascensão. Exatamente, né? vamos fazer o Novos Baianos, né? E é isso aí, a gente foi para São Paulo em 2012, a gente estava rodando muito o Brasil naquele ano, assim.
Teve uma turnê que a gente fez Rio Grande do Sul até praticamente São Paulo. Depois a gente fez uma ponta que sul da Bahia até Ceará. Foi As turnês bem longas. Turnê assim, né? longuíssimas. A gente tava... Vários dias. Nenhum dinheiro entrava, o negócio era meio louco, assim. A banda foi se dissolvendo ali na... E a gente gravou o Vamos Pra Rua em 2012, né? A gente gravou o Vamos Pra Rua, que era exatamente isso, né? A gente rodou tanto o país, a gente estava muito ligado com o movimento social também naquela época, né? Com as mudanças estruturais que vieram a culminar no que está acontecendo hoje, né? A gente caiu de paraquedas em grupos, né? De vários lugares do Brasil, e a gente decidiu chamar o disco de Vamos Pra Rua, que foi lançado em maio de 2013 e um mês ou 2 meses depois teve o esquema dos 20 centavos do movimento Vem Pra Rua, que é uma outra coisa, mas enfim, que veio a ser uma coincidência. O Vamos Pra Rua é um disco muito interessante porque o Veróis, quando a gente lançou o Veróis, eu particularmente fui muito massacrado em Salvador, assim, no sentido de ser, isso é uma bandinha que está começando agora, daqui a 6 meses todo mundo vai esquecer. É música de adolescente. Enfim, eu tinha feito as músicas, eu era adolescente, né? E, enfim, as pessoas torciam muito o nariz, né? Pessoas do meio musical, enfim. E a gente sentia uma necessidade muito grande de provar que não, a banda não é isso. Então a gente foi por outro lado, mostrar outras coisas que a gente sabe fazer. A gente fez um disco menos pop. Eu acho um disco muito bonito, assim. Foi uma descoberta muito grande pra gente também. A gente mixou com o Fernando Sanches em São Paulo e era muito engraçado que ele virava pra trás e falava assim: Tadeu produziu o disco, mas Tadeu Tadeu Mascarenhas de Salvador produziu o disco, mas ele não acompanhou o resto, né? Ele apenas gravou. Tinha uma hora que Fernando Santos virava para trás: vocês precisam de um produtor, vocês têm certeza que vocês querem passar na fita pela 4ª vez? A gente, sim, passa de novo. A gente ia destruindo o som da master, passando na fita e dando aquele efeito Na empolgação, né? Efeito Vários de música velha. equipamentos. Foi muito legal. Foi a primeira vez que a gente gravou ao vivo, vazando, né? A gente gravou aquele disco com 8 microfones, né? Até hoje, o Vamos Pra Rua é o disco menos ouvido. A gente sente isso nos shows e do público também. Foi um choque muito grande. Muita gente deixou de ouvir a gente. Tinha gente que xingava a gente na internet com o som do disco. Mas eu acredito que foi um disco que fez o que a gente é hoje também, né? Fez muito parte, assim, enquanto banda, assim. A gente conheceu o Luquinhas bem naquela época do Vamos Pra Rua. As coisas eram bem difíceis em São Paulo pra gente. Em 2013 foi um ano que a banda realmente se dissolveu de vez, porque o meu querido amigo Léo saiu da banda, e Nery também tinha saído da banda, né? E aí Rodrigo Damati acabou entrando e aí a coisa meio que Vamos falar mudou de sobre cenário. esse recomeço aí e do terceiro álbum no próximo bloco. Combinado então, segunda e última parada do refrão. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a banda Maglória. Até já. A fita do bom fim tá pra partir já. Assando não se basta, só pedir pra já. A sorte é um mantra diferente lá. Tudo passará. 20 anos de esmola espiritual. Todo plano que se quebra em corpo é todo amor. Não se recebe, não se enxerga em cor de sol. Extrema fonte de vontade. As mandingas e os segredos de alquimia, pra curar amor ferido até por traição, lavando a mente de toda tristeza. Tudo passará. Estamos de volta com o refrão, que hoje recebe a banda Maglória. Agora a gente precisa falar do terceiro álbum, né, que me parece ter muito forte essa influência que já a gente percebia, assim, mas está muito assim mais essa coisa Tim Maia, essa coisa Jorge Benjor, ou estou enganado? É isso mesmo, a gente foi meio que aprimorando isso com o tempo, né?
E com a mudança também de formação, quando o Rodrigo Damati assumiu o baixo, quando o Nery saiu, o Léo saiu da banda também. E foi muito ele, né, naquela época. Ele já tinha tocado, né, com... A gente tinha tido uma banda, eu e o Rodrigo, em 2007, isso tem 11 anos já, lá em Salvador, né? E aí era um trio a banda, né? Como é que chamava? Cerveja Café. Cerveja Café. Ótimo nome, eu era fã dessa banda. Quando eu montei a Maglória, eu chamei os dois, eles disseram não. Nossa, Salvador tem uma criatividade para nome de banda, né? Meu amigo André com Maria Bacana. Sim. Maria Bacana. O Fábio, né, com Gravaram agora, Cascadura. Maria Bacana. Bom demais. Cerveja Café é ótimo, mas continua. Não, e essa banda era um trio, né? Então, quando o Léo saiu, e aí a gente ficou naquele impasse, pô, e aí agora? A banda termina, ou vira um quarteto, né? Aí houve essa ideia de, tipo, de tocar pra frente como um trio, né? E eu acho que essa coisa da sonoridade mais crua também solidificou um pouco mais essas referências. O Rodrigo, ele é um cara que toca muito violão também, né? Eu sempre esqueço de citar isso, assim. Mas ele vinha tocando muito música brasileira também, né? Muito Caetano Veloso, muito Tim Maia, tocando muitas coisas que tinham a ver com esse universo. Eu acho que, de alguma forma, isso também tem um pouco a ver, assim, né? Além da solidificação de algumas influências que já existiam no Vamos Pra Rua ali, né? De música brasileira. Eu acho que no 3 pode, de repente, estar um pouco mais... Por outro lado, eu acho que é um disco também que ele tem uma coisa de um som um pouco mais cosmopolita, assim. No sentido de ser um disco de sonoridade de rock mais direto, assim. Tenho essa impressão, às vezes. Que foi uma influência do Rafael na produção também. Ele é mais, direta, né? ele é mais rockinho, ele é mais indie. Mas assim. o timbre tá bem interessante, né? Um som de Muito, violão que foi feito ali. E de forma muito natural. O Rodrigo, ele tem uma personalidade musical extremamente definida, própria, assim. É bem bonito a forma como ele conduz o baixo, o próprio violão dele também. A forma de fazer música, ele tem uma personalidade muito, muito bacana, assim, de se misturar, né? Foi o que aconteceu com a gente ali no 3. E Rafael, foi a primeira experiência da gente com o Rafael produzindo, né? O 3, ele surgiu a partir do próprio Rafael, inclusive. A gente mandou uma música... A gente gravou uma música numa rádio, na 89, em São Paulo, e aí essa música calhou a ser Mantra. Quem ia produzir era Rafael. Aí quando ele terminou de produzir, ele virou pra gente e falou assim, você tem mais 10 dessa aí? De 2015 para cá foi quando o público apareceu de verdade. A gente tinha já um público bastante cativo. Uma base, né? Uma base de pessoas, mas era difícil isso ficar sólido. E aí de 2015 para cá a coisa meio que engrenou. A gente passou muita dificuldade em São Paulo antes disso. Teve um mês que a gente comeu lentilha durante quase 20 dias. Foi bem sofrido assim, mas depois de um tempo... As coisas começaram a funcionar, o trio começou a rodar o país inteiro, é uma logística muito simples, né? 3 caras tocando, a gente começou a crescer muito em São Paulo, muito mesmo, assim. Salvador também mantendo um crescimento de público, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a gente foi se tornando uma banda mais sólida, assim, de público, né? E é isso, foi um disco que nos deu uma chance muito grande de continuar trabalhando com mais conforto, assim, para todo mundo da banda. E agora, como é que tem sido a circulação? Porque vocês já não se contentam só em percorrer o país e tal, já estão dando uns pulinhos fora. Como é que é isso? A gente, desde 2017, a gente tem ido para os Estados Unidos. A gente fez o South by Southwest em 2017, que foi sensacional para a gente. Acabamos fazendo dois shows lá. E esse ano teve o Brasil Summer Fest, com um monte de artista brasileiro em Nova York. Para mim foi sempre um sonho de infância assistindo Esqueceram de Mim, conhecer Nova York, né? Aquela coisa do menino, né? E a gente foi para tocar, fomos para fazer um show, acabou que eles gostaram pra caramba lá, marcaram mais um show pra gente, a gente fez 2 shows lá agora. Foi uma experiência bacana aí para Nova York, nos 40 graus da cidade, que parece que você vai derreter. É bem difícil. A gente andou, teve um dia que a gente andou quase 20 quilômetros na cidade, né? A gente andou vários dias, 20 quilômetros. Vários dias, Aproveitamos a cidade e é isso. A gente tá... A Maglória, ela funciona de forma muito... tijolo por tijolo, sabe? A gente nunca dá um passo largo, né? Isso pode ser até triste para alguns artistas, mas a gente se acostumou a funcionar desse jeito. Cada vez dando um passinho, sabe? De cada vez. E aí a gente
esse disco, o Todas as Bandeiras, fez com que a gente também rodasse bastante, né? Desde o final do ano passado, a gente tem participado de muitos festivais. E a gente tem sentido que o público finalmente começou a entender um pouco o Vamos Pra Rua, porque já começa a se familiarizar um pouco com Todas as Bandeiras e começa a fazer os links, né? Que, com o tempo, as coisas levam tempo, né? O artista ele precisa de tempo para se entender e também para ser entendido. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá certo. Queria agradecer o tempo de vocês por terem dividido suas histórias aí conosco. Sucesso, vida longa, a Banda Maglore. Obrigado. Valeu. A entrevista com a Banda Maglore terminou, mas você pode revê-la na internet. É só acessar o nosso site tvjustiça.jus.br e também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Se tiver uma dica de banda, de artista, manda pra gente também. O e-mail é refrão@stf.jus.br. Grande abraço para você e até semana que vem.